Cara, eu sou cria do Jacaré, né? Há 42 anos, não parece, a melanina não deixa parecer de jeito nenhum. Mas eu sou morador daqui, com toda a honra, com tudo que tem direito. Amo este lugar, Rio de Janeiro, favela do Jacarezinho, Zona Norte, é isso. Eu sou daqui. Eu não sei se eu consigo materializar isso para as pessoas, mas a minha relação é muito a partir de um espaço de gratidão, sabe? Enquanto homem negro favelado, mas filho de traficante de drogas, e sabendo o que é o rolê da violência e da dificuldade de um homem negro traficante chegar aos 56 anos, que é a atual idade do meu pai, eu sei que isso demanda de muita estrutura, sabe? Não é só as escolhas dele. Tem toda uma estrutura da favela, um cuidado, um acolhimento da favela que possibilitou ele ficar vivo até hoje. Como diz o velho guarda mais preto, eu sou jacareziense de nascença, de pai e mãe, né? Quando eu era criança, aqui era um lugar muito divertido, né? Então o Jacarezinho sempre pulsou muita vida. Então assim, eu vinha pra cá, era como se eu estivesse vivendo pra uma colônia de férias. Então assim, o Jacarezinho na minha infância era um lugar onde eu estava junto com a minha família. Bom, eu sou nascida e criada aqui, né? E eu tenho uma relação muito boa, assim, com a comunidade, com as coisas que envolvem a comunidade. Eu já sofri com a violência aqui também, eu já fui vítima de bala perdida aqui. Foi um baque muito grande, assim, né? Mas eu, hoje em dia, já me dou muito bem com isso. Continuo morando aqui, né? Subindo e descendo essas velas, indo pra escola, andando sem camisa mesmo, chinelo nunca. E passando por tudo isso, eu parei e pensei assim, cara, o Jacarezinho não é uma favela bem falada, igual a favela de Zona Sul. Rocinha, Vidigal, essa coisa toda. Eu tinha um desconforto das pessoas falarem mal do Jacaré e da mídia dos massacrar, dizendo que aqui só tem tráfico, falta saneamento básico, falta educação. E o Jacarezinho não era nada. Esse era o desconforto. Dentro do projeto de país, que é esse controle de corpos pretos, a criminalização do jovem negro, da pessoa preta, ela é um mecanismo para implementação desse projeto que dialoga com uma supremacia racial branca, né? Tanto a criminalização do judiciário, a atuação da polícia, mas também a criminalização dos estereótipos da sociedade, os homens pretos, as mulheres pretas no Brasil são criminalizados. E aí há maneiras e maneiras, obviamente, de fazer, são criminalizados para que tenham esse controle dos seus corpos. E há maneiras e maneiras de ser feito. A principal delas, na minha leitura, é o encarceramento em massa e o genocídio, sobretudo pela ponta do fuzil dos agentes de segurança do Estado, mas também do feminicídio e a relativização do feminicídio, né? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher branca tem caído e a violência contra a mulher negra tem aumentado, então o feminicídio também tem cor. A infância aqui, ela está acostumada a crescer com um cenário muitas vezes muito sangrento. A violência é muito marcante no Jacarezinho, a violência do Estado, né? Isso gera até um desconforto, porque tem moradores que têm medo do Estado, né? Era para ser o inverso. Eu acho que às vezes a gente fica um pouco esquecido. Eu acho que às vezes a comunidade não tem muita visibilidade. Se acontece uma operação na Rocinha, se acontece uma operação no Vidigal, entra junto com a operação, sabe? Um montão de ação social, um montão de transformação social. E se acontece uma operação na Zona Norte, morre 18 pessoas e olha como que eles falam da gente. Eu falei, não, essa língua vai ter que mudar, esse negócio vai ter que mudar. Eles vão ter que saber que essa favela é potência. Enxergar problemas na favela é dizer assim, eles podem ser solucionados. Porque se você vê que um lugar é potência, sabe? É as potências deste local que vão solucionar esses problemas. Metade dessa galera é empreendedora, mas não tem oportunidade, que isso é problema. Eu acho que a favela já tem que ser vista como cidade há muito tempo. A galera tem que ter, sabe, os seus direitos, sabe, dentro de si, como cidadão brasileiro. Eu vejo milhões de projetos chegando da favela e eles não suprem a necessidade do favelado. Eles não mudam a realidade do favelado. Eu acho que também isso é um problema para mim. E sabendo as funções, digamos assim, do advogado dentro da organização social, eu acho que é muito relevante a posição de ser advogado e estar na minha própria favela e poder defender os meus. Dentro das violações que o Estado pratica contra a gente, seja na liberdade, direito à vida, moradia, saúde e todas as demais, acaba que o mundo jurídico é uma forma de você brecar ou fazer uma redução de danos para essas violações. O Jacarezinho hoje em dia, com potência, tem a escola de samba, né, que é um núcleo de inclusão, vários projetos internos, né? Tem um comércio, assim, que é muito amplo aqui. Como eu falei já, vem gente de fora comprar as coisas aqui. Há muito o que produzir no sentido de identidade, no sentido de cultura, estética. Isso aqui forja caráter.
As potências que nós temos aqui, elas vão além dos livros. Tem o Brasil que é contado, que está na TV, que está na novela da Globo, que está no Leblon de Manuel Carlos, e o Brasil real, que é o Brasil do Nordeste, o Brasil das periferias, o Brasil da Baixada Fluminense, o Brasil dos rincões. Esse Brasil que a gente não conta. E quando a gente constrói a própria narrativa, tem a possibilidade desses Brasis contarem cada um a sua própria história. Quando os próprios afetados contam a sua própria história, você vai ter uma outra leitura daquela problemática. Quando a favela constrói algo, ela constrói algo que se identifica com ela e com todas as outras favelas também. Nós temos tanta potência nesse sangue que, tipo assim, seria impossível pensar que nós não podemos transformar as coisas. Eu não sei se você está adepto ao abraço. A abraçar as pessoas nesse momento de pandemia. Tô de boa, tô demais. demais.